Pai do Senhor, meus irmãos, boa noite, meus amigos, meus alunos do curso básico de teologia. Desde já eu quero pedir perdão aqui devido a esses 14 dias ausente. Por motivo maior, tive que me afastar, forças maiores. Mas eu glorifico a Deus porque estamos de volta para dar continuidade ao nosso curso. Hoje, 5 de maio de 2020, terça-feira. Estamos aqui para iniciar a aula de número 11 do nosso curso básico de teologia. O tema do que nós iremos tratar hoje é Cristologia, a doutrina de Cristo. Na aula de número 11, estaremos dando continuidade ao estudo que traz por tema Cristologia, a doutrina de Cristo. Antes de iniciarmos essa aula de número 11, vamos estar orando ao nosso Deus para darmos início a esse curso nessa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus teu Filho, nós queremos, Deus, te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos no programa Ministério Prega a Verdade de Deus, para mais uma noite podermos aprender a tua palavra. Seja conosco, Deus, nessa 1h30 que temos. Abençoa a nossa vida, abençoa a nossa história e seja conosco. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O tópico que nós vamos estudar hoje é o tópico 1.4. Tópico 1.4. O assunto do tópico 1.4, a importância da humanidade de Cristo. O tema que nós iremos estudar hoje, o tópico é o tópico 1.4. O tópico 1.4 traz por título a importância da humanidade de Cristo. Iremos estudar um pouco hoje sobre a importância da humanidade de Cristo. Teologicamente, existe menos controvérsias em relação à humanidade de Jesus que em relação à sua divindade. Mas esse tópico é igualmente importante pelos seguintes motivos. Primeiro, se Jesus não era um de nós, não poderiam haver salvação. A validade e a aplicabilidade da obra realizada na cruz depende da realidade da sua humanidade, assim como a sua eficácia depende da genuinidade da sua divindade. Segundo, se Jesus não era um de nós, não poderia realizar o tipo de intercessão que o sacerdote deve fazer em favor dos que representa. Olha o que a Bíblia vai dizer em Hebreus, capítulo de número 2, versículo 17, a Bíblia vai dizer assim: por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Hebreus 2,17 fala que ele se tornou um de nós. Então Jesus, ele tinha nele uma humanidade. Terceiro, se Jesus era um de nós e foi tentado como nós, então pode nos compreender e nos ajudar em nossas lutas como homem. Se Jesus era um de nós e foi tentado como nós, então pode nos compreender e nos ajudar em nossas lutas como homem. Olha o que a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e versículo 16. A Bíblia Sagrada vai nos dizer assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus era humano. Aí alguém pode me perguntar, qual é a diferença entre
você entre eu de Jesus. A diferença era que Jesus era humano, mas não tinha pecado nele. Nós temos pecado, mas Jesus não. Ele era 100% Deus e 100% homem. A natureza física humana de Jesus. Vamos estudar aqui agora a natureza física humana de Jesus. A Bíblia dá várias indicações de que Jesus era uma pessoa completamente humana. A Bíblia dá várias indicações de que Jesus era uma pessoa completamente humana. Então, se Jesus era uma pessoa completamente humana, Jesus ele tinha corpo, ele tinha mente e ele tinha espírito no aspecto físico. Ele teve nascimento humano. Jesus ele teve o nascimento humano. Lemos em Gálatas 4, capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Ele não é produto de geração espontânea, nem também um ser angelical descido entre nós, mas é um homem nascido de mulher. Jesus, ele foi homem, nascido de uma mulher. Ele não apenas teve nascimento humano, mas evidenciou plenamente a sua humanidade. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 4, versículo 2 e 4, que Jesus ele teve fome. Se Jesus teve fome, a Bíblia vai nos revelar que ele era humano. A Bíblia também vai dizer que ele teve sede, como evidenciou na cruz e na conversa com a mulher samaritana. Jesus ele teve sede na cruz e Jesus teve sede lá em João capítulo 4. A Bíblia diz que Jesus pede para a mulher samaritana água. A Bíblia diz que Jesus chorou. A Bíblia vai dizer que Jesus chorou por Lázaro, Jesus chorou por Jerusalém, Jesus chorou por ele mesmo, como lemos em Hebreus 5:7. Olha o que a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 5, versículo 7. O qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, segundo Paulo, segundo quem? Segundo Paulo, ele, Jesus, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Então a Bíblia é muito clara a dizer que Jesus ele teve fome, Jesus ele teve sede, Jesus ele chorou. A Bíblia diz também que Jesus ele sentiu dores, assim como nós humanos sentimos, Jesus também sentiu. Filipenses capítulo 2, versículo 7, a Bíblia vai dizer que Jesus ele esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sua divindade foi, portanto, muito bem contrabalançada por sua humanidade. Vamos lembrar isso aqui, Jesus quando estava aqui na terra, ele era 100% homem e ele era 100% Deus. Sua divindade ela foi, portanto, muito bem contrabalançada por sua humanidade. Agora, tentar usar sua divindade para facilitar a sua vida como humano é ignorar essa declaração paulina. Por ser homem, Jesus, ele deixou alguns atributos divinos incompatíveis com a humanidade. Ele não era onipresente, sendo humano. Ele não era onipresente, mas limitado no tempo e no espaço, como todos nós humanos. Ele também não era, eu estou dizendo Jesus aqui como humano.
Jesus também não era, quando estava aqui na terra, ele não era onisciente, pois não sabia o dia e a hora de sua segunda vinda. Marcos capítulo 13, versículo 32. E a Bíblia diz que Jesus, quando estava aqui na terra, sendo humano, ele experimentou emoções que a divindade não experimenta. Quais as emoções que Jesus experimentou aqui na terra que a divindade não experimenta? Jesus, quando estava aqui na terra, ele teve medo, ele sentiu angústia. Medo e angústia é algo comum aos homens. A Bíblia diz em Marcos capítulo 14, versículo 33, e levou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. Isso aqui, em Marcos capítulo 14, versículo 33, nós estamos falando da parte humana. Estamos falando da parte humana de Jesus. Ele teve, esse primeiro tópico que nós vimos, ele teve nascimento humano. O nascimento dele foi humano, comum a todos os homens. Ele também teve desenvolvimento humano. Jesus, ele teve um desenvolvimento humano. A vida de Jesus aqui na terra, como humano, foi uma vida normal, como a dos demais seres humanos. Olha o que a Bíblia vai nos relatar em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 40. Se fala de seu crescimento físico. Lucas 2,40 vai falar do seu crescimento físico. Também em Lucas capítulo 2, versículo 52, se diz a mesma coisa. Seu crescimento físico não foi por causa de sua divindade, mas, obviamente, por causa de sua humanidade. Por que Jesus cresceu, desenvolveu, humanamente falando? Porque ele era homem, assim como nós é. Entende isso aqui? Deus não cresce. Deuses não crescem, mas seres humanos sim. No entanto, seu crescimento não era apenas físico. O crescimento de Jesus não era apenas físico, mas também mental. Como os dois textos citados nos mostram, perguntará alguém: como pode Deus crescer mentalmente? Como pode, Samuel Leite, Deus crescer mentalmente? Estamos tratando aqui, nesse estudo de hoje, nesse curso base de teologia, estamos tratando de sua humanidade. E devemos lembrar que este é exatamente um traço de sua natureza física. O menino Jesus não nasceu como um produto acabado. Eu vou repetir isso aqui para você gravar. O menino Jesus não nasceu como um produto acabado, humanamente falando. Ele cresceu fisicamente e também cresceu mentalmente. Ele não nasceu com mentalidade de um homem de 30 anos, não. Jesus nasceu com a mentalidade de uma criança. Jesus não nasceu com a mentalidade de um homem de 30 anos. Ele foi humano, ele passou pelas fases que passamos. Ele teve os elementos próprios da natureza humana. Jesus, ele teve os elementos próprios da natureza humana. Tinha um corpo, como lemos em Hebreus 10, 25. Corpo me formaste. Os evangelhos dão testemunho. Quem dá testemunho? Os evangelhos dão testemunho abundantes de seu corpo físico. O ensino do docentismo foi de que o sofrimento de Jesus, bem como seus aspectos humanos, eram aparentemente imaginários e não reais, sendo a matéria uma coisa má. Deus não poderia ter assumido forma física.
mas os testemunhos dos evangelhos e dos apóstolos são pela absoluta corporeidade de Jesus. Olha o que a Bíblia vai dizer. Olha o que a Bíblia vai dizer na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Esta corporeidade de Jesus permaneceu até mesmo após sua ressurreição. Olha o que a Bíblia vai dizer em Lucas, capítulo 24, versículo 39. Lucas, capítulo 24, versículo de número 39. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como verdes que eu tenho. Então a Bíblia ela é clara em dizer em Lucas 24, 39, que os discípulos tocaram em Jesus. Eu não posso jamais tocar em espírito. Só se toca em carne, só se toca em quem é humano. Vamos ver agora a ascendência humana. O texto de Mateus capítulo 1, versículo 1, Atos capítulo 13, versículo 22 e 23, e Romanos capítulo 1, versículo 3, mostra que Jesus possuía uma genealogia humana e teria herdado as características genéticas de seus antecessores. Tanto José, escute isso aqui que isso aqui é importante, tanto José como Maria era da linhagem de Davi. A genealogia de Mateus é baseada em José. Mateus capítulo 1, do versículo 1 ao 17. E a de Lucas possivelmente em Maria. Lucas capítulo 3, versículo 23 ao 38. E podemos ver também alguns textos, Mateus capítulo 1, versículo 1, Atos capítulo 13, versículo 22 e 23, e Romanos capítulo 1, versículo 3. Eu quero só ressaltar algo muito importante aqui. Podemos ver que em Mateus capítulo 1, versículo 1, 17, é falado da genealogia de José. Agora em Lucas capítulo 3, versículo 23 ao 38, vai nos falar da genealogia de Maria. Agora iremos ver aqui a vida religiosa de Jesus. Iremos ver aqui agora a sua vida religiosa, a vida de Jesus. Jesus Cristo participou da adoração pública, Lucas capítulo 4, versículo 16, Jesus estudou, meditou e explicou as Escrituras, conforme nos diz Mateus capítulo 4, versículo 4, Mateus capítulo 19, versículo 4, Lucas capítulo 2, versículo 45 e Lucas capítulo 24, versículo 27. A Bíblia vai nos dizer também que Jesus orava publicamente. Lucas capítulo 3, versículo 2 ao 10. E individualmente, a Bíblia também diz que Jesus também orava individualmente. E às vezes orava durante toda a noite. A Bíblia diz em Lucas 6,12 que Jesus passava toda a noite orando. A Bíblia vai dizer que ele foi submisso ao Pai e totalmente dependente do Pai que o enviara. Jesus, como humano, ele dependia do Pai para tudo. A Bíblia vai dizer em João capítulo 6, versículo de número 38, e João capítulo 12, versículo 49. A vida religiosa de Cristo mostra sua condição humana. Para fazer essas coisas que Jesus fazia, é algo que todo mundo faz.
Todo mundo que serve a Deus, ele adora, ele estuda, ele medita, ele explica a palavra, ele ora publicamente e ele também ora em segredo. Vamos ver aqui as suas tentações. Jesus, como humano, ele foi tentado. Cristo foi tentado como nós em todas as coisas. Ele foi tentado como nós é tentado em todas as coisas. Mas a diferença de nós para Jesus é que Jesus nunca pecou. Hebreus capítulo 4, versículo de número 15. Neste ponto podem surgir duas obsessões. Cristo foi tentado como nós em todas as coisas, mas nunca pecou. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Neste ponto pode surgir duas objeções. Primeiro, as tentações de Cristo não foram reais, porque ele não tinha natureza pecaminosa como nós. A resposta a essa objeção é que os puros também sofrem tentações, assim como Adão e os anjos. Cristo, escuta isso aqui que isso aqui é muito importante, Cristo não podia pecar, dada a sua natureza sem pecado. Respondemos dizendo que é preciso considerar. A intensidade das tentações. Em nosso caso, Deus filtra as tentações antes que elas cheguem até nós. Em nosso caso, Deus filtra as tentações antes que elas cheguem até nós. Olha o que a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. A Bíblia vai dizer assim: não vos sobreveio tentação, que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possas suportar. Qual teria sido a medida da intensidade da tentação que Deus permitiu para o seu filho? A Bíblia vai dizer dessa intensidade de tentação, Mateus capítulo 4, versículo 4, Lucas capítulo 22, versículo 44. O fato de ele ser tentado como nós revela que Cristo tinha a nossa natureza. O interessante é que Deus não vai deixar vir tentação sobre nós além das nossas forças. Segundo, necessidade de sua humanidade. Desde que o homem pecou, era necessário que o homem sofresse a penalidade. Além disso, o pagamento da pena envolvia sofrimento de corpo e alma, sofrimento somente cabível ao homem. João capítulo 12, versículo 27, Atos capítulo 3, versículo 18, Hebreus capítulo 2, versículo 14, Hebreus capítulo 9, versículo 22. Era necessário, meus amados, que Cristo assumisse a natureza humana. Era necessário que Cristo assumisse a natureza humana, não somente com todas as suas propriedades essenciais, mas também com todas as debilidades a que está sujeito. Depois da queda, e assim devia descer às profundezas da degradação em que o homem tinha caído. Hebreus capítulo 2, versículo 17 e versículo de número 18. Ao mesmo tempo,
era preciso que fosse um homem sem pecado. Que fosse um homem sem pecado. Pois o homem que fosse ele próprio pecador e que estivesse privado de sua própria vida, certamente não poderia fazer uma expiação por outros. Hebreus capítulo 7, versículo 26. Unicamente um mediador, verdadeiramente humano assim, que estivesse conhecimento experimental das misérias da humanidade e se mantivesse acima de todas as tentações, poderia entrar empaticamente em todas as experiências, provações e tentações do homem. Jesus ele passou por experiências, provações e tentações que nós passamos. Hebreus capítulo 2, versículo 17, Hebreus capítulo 18, Hebreus capítulo 4, versículo 15 e Hebreus capítulo 5, versículo 2. E ser um perfeito exemplo humano para os seus seguidores. Jesus sendo humano, ele venceu, irmãos. Se Jesus sendo humano, passando pelo que nós passa, ele venceu, então é possível também eu e você vencer. Ele desceu para ser exemplo para mim e para ser exemplo para você, para mostrar para nós que nós, sendo humanos, podemos vencer o pecado, podemos vencer as provações, podemos vencer as tentações desta vida e glorificar o nome dele. Tópico 2. Vamos estudar agora o tópico 2, a divindade de Cristo. Vamos estudar agora a divindade de Cristo. A singularidade deste homem se torna mais aguda aqui. Tenho visto sua humanidade, é necessário afirmar que sua divindade. Vale a pena começar essas considerações com esta observação de Langston. Jesus não é homem como Paulo. Jesus não é homem como Paulo. Não é Deus como Pai, mas é Deus homem. Nunca o hífen teve tanta significação como aqui, entre essas duas palavras. Ele liga-as e divide-as ao mesmo tempo. Esta reivindicação cristã sobre a divindade de Jesus Cristo é fundamental para o futuro e até mesmo a sobrevivência do cristianismo. Isto porque um dos pontos em que a teologia mais se envolverá nos próximos anos será a situação dos que não são cristãos, mas que pertencem a alguma das grandes religiões universais. Como podemos dizer que um judeu, que um muçulmano, que um budista não está salvo? Não é isto uma atitude arrogante? Não será Cristo apenas um caminho entre os muitos outros caminhos existentes, em vez de ser o único caminho? Como gostamos de apregoar? Esta questão que tem sido ampliada devido à tolerância cultural do nosso mundo, produto de um processo de globalização que aproxima pessoas de pontos de vista diferentes, tende a crescer nos próximos anos. No item anterior, listamos alguns motivos pelos quais era necessário que Jesus fosse plenamente humano para obter nossa redenção. Aqui, cabe reconhecer que é também crucialmente
importante insistir na plena divindade de Cristo, não só porque ela é ensinada de maneira clara nas Escrituras, mas também porque, só alguém que fosse Deus infinito poderia arcar com toda a pena de todos os pecados, de todos os que crescem nele. Qualquer criatura finita, escute isso aqui que isso aqui é importante, qualquer criatura finita, qualquer criatura finita não seria capaz de arcar com tal pena, mas Jesus desceu e arcou com essa pena de todos os pecados. E a Bíblia vai dizer em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque, segundo, a salvação vem do Senhor. Jonas, capítulo 2, versículo 9, a Bíblia vai dizer que a salvação vem do Senhor. E toda a mensagem das Escrituras e toda a mensagem da Bíblia é moldada para mostrar que nenhum ser humano, nenhuma criatura jamais conseguiria salvar o homem. Só Deus mesmo poderia e pode salvar o ser humano. 3. Só alguém que fosse verdadeiramente e plenamente Deus poderia ser o mediador entre Deus e o homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, a Bíblia vai nos dizer que só há um mediador entre Deus e os homens. E quem é ele? Jesus Cristo, o Filho do homem. Só ele é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus. E ele é mediador tanto para nos levar de volta a Deus, como também para revelar Deus de maneira mais completa a nós. Então Jesus, sendo mediador, ele serve para duas coisas em nossas vidas. Ele serve para nos levar de volta para Deus, e ele serve para nos revelar a maneira que Deus quer que nós sejamos. Tópico 2.1. Tópico 2.1. Principais textos sobre a divindade de Cristo. Principais textos sobre a divindade de Cristo. Vamos falar um pouco agora, no tópico 2.1, sobre os principais textos sobre a divindade de Cristo. No Evangelho de João. João identifica Jesus como o Verbo pré-encarnado, como a palavra em ação. João capítulo 1, lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João deixa claro que Jesus é um com Deus e ao mesmo tempo o distingue de Deus. Versículo 2. Afirma que todas as coisas foram feitas por meio dele. João está dizendo que todas as coisas
foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A Bíblia, ela também afirma que no princípio, todas as coisas foram criadas por Deus. Se nós lermos a Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Bíblia vai nos afirmar que todas as coisas foram criadas por Deus. E assim João estabelece uma identificação entre Jesus e o Deus Criador. João também afirma que esse verbo divino se fez carne. Se nós lermos a Bíblia em João capítulo 1, versículo 14, João vai dizer que o verbo divino se fez carne e que somente ele revela plenamente a Deus. É um grande testemunho a respeito da divindade do Filho. João, ele dá uma aula de divindade. No capítulo 1, ele vai dar uma aula da divindade de Cristo. Agora vamos ver a divindade de Cristo. Eu quero agradecer a Deus aqui pela vida do meu irmão, do Marcelo, pela vida da minha tia Paulina, que está nos acompanhando aqui hoje, nesse curso básico de teologia. Sejam bem-vindos, meu irmão Marcelo e minha tia Paulina. Agora vamos ver a divindade de Cristo nos escritos de Paulo. Vamos ver agora aqui a divindade de Cristo nos escritos de Paulo. Paulo, ele mostra claramente sua crença na divindade de Jesus. Paulo, ele mostra sua crença na divindade de Jesus. Olha o que ele vai dizer em Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao 20. Paulo afirma que Jesus é a imagem do Deus invisível, no qual todas as coisas subsistem e que nele reside toda a plenitude. Podemos ver também Colossenses 2:9. Paulo se refere ao julgamento de Deus. Em Romanos 2:3, ele também fala sobre o julgamento de Cristo, de maneira intercabível. Então Paulo, ele descreve muito bem sobre a divindade de Cristo. Olha o que Paulo vai dizer. Quero agradecer a Deus também pela vida da minha tia Sandra, que acabou de entrar. Seja bem-vinda, tia. Em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11, Paulo, ele ensina que Jesus, sendo Deus, se autolimitou, esvaziando-se a si mesmo de seus privilégios divinos e sendo reconhecido em figura humana. Se eu ler Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11, a Bíblia, ela vai ser clara, ela vai ser sucinta e nos dizer que Jesus, ele se esvazia de si mesmo, que ele deixa os seus privilégios divinos, privilégios no céu, e ele é reconhecido em figura humana. Quando o apóstolo Paulo diz que Jesus tem a forma morpe no original de Deus, a ideia é que Cristo tem a mesma essência de Deus. Então ele veio, ele se esvaziou de si mesmo, mas não foi tirado dele a essência. Quando Jesus veio aqui na terra 33 anos, ele, mesmo sendo humano, ele continuou com a essência de Deus. Em outras palavras, o verso 5 quer dizer que, embora Jesus tivesse a mesma essência de Deus, não utilizou isso em vantagem própria. Ele estava com a essência de Deus, mas ele, nesses 33 anos que estava aqui como humano, ele não utilizou essa essência em vantagem própria. E logo em seguida, deixa claro
que virá um dia em que todos, Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11, nesses versículos a palavra vai nos mostrar, vai nos deixar claro que virá um dia em que todos, haverá um dia em que todos haverão de prestar honras e louvores a Ele, numa linguagem só permitida a alguém que crer que Jesus seja realmente Deus. A Bíblia diz que toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora vamos ver também a divindade de Cristo nas outras epístolas. Podemos ver que o apóstolo Paulo, ele escreveu várias epístolas. Nas epístolas não paulinas, a de Hebreus é que mais contrasta a divindade de Jesus com relação aos anjos e aos homens. Em Hebreus 1:3 afirma que Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata de Deus. Não somente isto, mas também afirma que Jesus foi o meio pelo qual todas as coisas foram feitas. Versículo 2, as quais são sustentadas pela palavra do seu poder. Versículo 3, uma afirmação clara é encontrada no versículo 8, no qual Jesus é tratado por Deus, mas acerca do Filho: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. A epístola ela continua argumentando que Jesus é muito superior aos anjos. Se nós lermos Hebreus capítulo 1, versículo 4 e Hebreus capítulo 2, versículo 9, a epístola vai nos mostrar que Jesus é muito superior aos anjos. Ele é muito superior também a Moisés. Ele é muito superior também aos sumos sacerdotes. Mas o autor da carta aos Hebreus deixa claro que sua superioridade não reside apenas em termos de posição hierárquica, mas sim de natureza intrínseca. Pois todos os outros são criaturas, mas o Filho é Deus. Vejamos mais alguns argumentos na Bíblia. Em 1ª Epístola de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, Jesus ele é o Verbo. Jesus é o Verbo da vida eterna, já pré-existente no princípio de todas as coisas, juntamente com o Pai. No capítulo 5, versículo 20, Jesus é chamado de Filho de Deus e explicitamente identificado como verdadeiro Deus e a vida eterna. Também sabemos, olha o que a Bíblia está dizendo, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estarmos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é o verdadeiro Deus e a verdadeira vida eterna. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, Pedro também chama Jesus de Deus e Salvador. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiverem fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, o Senhor Deus Todo-Poderoso é apresentado como o Alfa e o Ômega, que é representado o princípio e o fim de todas as coisas. Mas em Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18,
Jesus se apresenta com os mesmos títulos ortogados ao Deus Todo-Poderoso. Quando o vi, ó João dizendo, quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Também em Apocalipse capítulo 19, versículo de número 16, Jesus recebe o título de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Uma clara alusão à sua soberania e majestade divina. Tem no seu manto e na sua coxa, o nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos ver agora aqui a autoconsciência de Jesus. A divindade de Cristo é um dos tópicos doutrinários mais cruciais da nossa fé. Jesus se considerava igual ao Pai e possuidor de fazer coisas que apenas Deus tem o direito de fazer. Embora a maioria das referências que Jesus fez sobre sua divindade não fosse explícita e aberta, tanto seus discípulos como seus opositores a interpretaram corretamente. Jesus nunca disse literalmente sou Deus, não. Jesus nunca disse literalmente sou Deus, mas suas alegações seriam impróprias se feitas por alguém menos do que Deus. Vejamos os textos. A menção sobre os anjos e o reino. Ele fez a menção sobre os anjos e o reino. Mateus capítulo 3, versículo 41 e João capítulo 18, versículo 36. A prerrogativa de perdoar os pecados. Ele fez uma prerrogativa de perdoar pecados em Marcos capítulo 2, do versículo 5 ao 7. Ele também fez a prerrogativa de julgar a terra, se lermos Mateus 25, do versículo 31 ao 32. Ele também fez a prerrogativa de redefinir o valor do sábado, Marcos capítulo 2, versículo 27 e 28. Além de combater uma interpretação legalista da lei, Jesus ele aponta para o verdadeiro significado do sábado. Jesus também ele faz a prerrogativa de estabelecer o ensino com a mesma autoridade das Escrituras. Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22 e Mateus capítulo 5, versículo 27 e versículo 28. A sua declaração e demonstração de poder sobre a morte. Ele dá uma declaração e demonstração de poder sobre a morte lá em João capítulo 5, versículo 21 e em João capítulo 11, versículo 25, onde ele chama Lázaro para fora. A sua declaração de pré-existência em João capítulo 8, versículos 58 e 59. O uso da fórmula eu sou em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Verbo que exprime a ideia de passado, presente e futuro ao mesmo tempo, indicando a natureza eterna e imutável de Deus. Ele também mostra sua identificação com o Pai. Quando lermos João capítulo 10, versículo 30, João capítulo 14, do versículo 7 ao 9, ele vai mostrar sua identificação com o Pai. Para finalizarmos, Jesus também ele faz sua autodenominação de Filho de Deus. Em vários versículos bíblicos ele diz isto. Ele faz a autodenominação de Filho de Deus.
Mateus 16, versículo 15 e 16, Mateus capítulo 26, versículos 63 a 65, João capítulo 5, versículo 18 e João capítulo 19, versículo 7. Esse nome é dado a Jesus 40 vezes na Bíblia. O nome Filho de Deus aparece 40 vezes na Bíblia. Eu vou repetir para você aprender. O nome Filho de Deus aparece na Bíblia 40 vezes, além de outras referências indiretas como meu filho e seu filho. Vamos ver aqui agora, para finalizarmos o estudo de hoje, o uso de figuras de linguagem que atestam sua divindade. Olha o que Jesus diz que ele é. Jesus ele fala algumas coisas que ele é para mostrar, para revelar a sua divindade. Em João capítulo 6, versículo 35, ele diz que ele é o pão da vida. Em João capítulo 8, versículo 12, ele diz que é a luz do mundo. Em João capítulo 10, versículo 7, ele diz que ele é a porta das ovelhas. Em João capítulo 10, versículo 11, ele diz que é o bom pastor. Em João capítulo 15, versículo 1, ele se apresenta como uma videira verdadeira. Em João capítulo 11, versículo 25, ele diz que ele é a ressurreição e a vida. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Podemos ver aqui na Bíblia também o discurso de Simeão ao tomar o menino Jesus, quando este tinha apenas 8 dias de vida. Simeão pega o menino Jesus quando ele tinha 8 dias de vida. Traz alguns elementos muito precisos em conceitos messiânicos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo a Israel. Então, quando Simeão pega o menino Jesus com 8 anos, Simeão levanta o menino e declara isso: luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Da mesma maneira, a palavra da profetisa Ana, que falou a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Israel. Lucas capítulo 2, versículo 38. São declarações que ainda obscuras e enigmáticas, mas já trazendo em si um conceito de ser alguém especial acima dos demais. Agora, a declaração mais linda da Bíblia é a declaração de João Batista sobre Jesus, porque é uma declaração muito clara. Olha o que a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 29 e 30. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um varão que passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Existem muitas outras passagens que poderiam ser listadas aqui, mas poderia tornar esse material uma colcha de citações bíblicas. Estas bastam para nosso propósito, mas estas são escolhidas dentre as passagens que narram eventos antes da ressurreição, embora escritas após a ressurreição. Se as considerarmos como fidedignas, temos que entender que refletiam uma opinião sobre Jesus antes dos eventos que levaram a igreja a declarar que esse mesmo Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos capítulo 2, versículo 36. Em Atos capítulo 2, versículo 36, quem está fazendo esta declaração é a igreja. Olha o que a igreja está declarando:
esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Chegamos ao final da nossa aula de hoje, do nosso curso básico de teologia. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos estudando o tópico 2.2 e estaremos estudando a necessidade de sua divindade. Vamos estar orando e agradecendo a Deus por essa 11ª aula no dia de hoje. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus teu Filho, eu quero te agradecer por esta rica oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos reunidos através desta rede social, nessa 11ª aula do curso básico de teologia. Pai, eu te peço que abençoe quem assistiu, abençoa, meu Pai, quem ainda vai assistir, e abençoa, Deus, aqueles que irão compartilhar esse curso. Pai, eu quero te agradecer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui de mais uma noite, mais um dia, na nossa 12ª aula do curso básico de teologia, no programa Ministério Pregue a Verdade de Deus. Eu quero agradecer a Deus pela presença do meu irmão Marcelo, quero agradecer a Deus pela vida da minha tia Paulina, quero agradecer a Deus pela vida da minha tia Sandra, quero agradecer a Deus pela vida do Josias Ferreira, pela vida do Samuel Leite de Oliveira. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tenham uma boa noite. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.